fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, expresso, gigante, intenso, constante, expresso, gigante, intenso, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. Grande o seu amor, que tudo bem que eu fizer não vai aumentar o seu amor por mim. Tão grande o seu amor, que tudo mal que eu fizer não vai diminuir o seu amor por mim. Constante, expresso, gigante, intenso, constante, expresso, gigante, intenso, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, o amor de meu Deus é inabalável, inabalável. Seu perdão é incomparável, a sua graça é inesgotável, inabalável. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. O mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E
se loucos forem todos os outros que se dizem não normais, e eu tão diferente for um papel presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem não normais, e eu tão diferente for um papel presente pro mundo. E aí você diz assim, ó: não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. Improvisando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais pra serem normais. Um sai pegando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros, e se loucos forem todos os outros que se dizem normais, e eu tão diferente for um papel presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um papel presente pro mundo. Então você olha pro mundo e diz: não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Fala, diferente. Eu sou diferente. Parece que meus pés estão subindo, o chão longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Eu sinto agora teu braço me levando para fora, me tirando desse mundo sem demora, me erguendo para onde tua graça mora. Eu sinto agora teu braço me levando para fora,
chão longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo, o chão longe logo vai sumindo. Olho para cima e entendo, os teus braços estão me envolvendo. Eu sinto agora teu abraço me levando para fora, me tirando desse mundo sem demora, me erguendo para onde tua graça mora. Eu sinto agora teu abraço me levando para fora, me tirando desse mundo sem demora, me erguendo para onde tua graça mora. Eu sinto agora teu abraço me tirando desse mundo sem demora, me erguendo para onde tua graça mora. Eu sinto agora teu abraço me levando para fora, me tirando desse mundo sem demora, me erguendo para onde tua graça mora. Olá, meus queridos, boa noite! Sejam todos bem-vindos, vamos louvar. Música bonita aí, vamos juntos louvar, porque você é maravilhoso. Bom que você está aqui. Então é isso. Esse é um momento especial de louvor. Então se sinta bem, se sinta em casa e receba a bênção do Senhor e o abraço dele também, ok? Deus seja louvado. Vamos louvar. Jesus, meu mestre, Deus é grande.
queridos, nós teremos uma oração. Bondoso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui mais uma vez, ouvindo a Tua voz. Que Teu Espírito Santo, nesta hora, toma Juliano
Ele vai agora falar, mas sabemos que é o Senhor que vai usar poderosamente ele e também cada um de nós que vamos estar ouvindo. Teu Espírito Santo venha também iluminar nossa mente, para que possamos discernir as tuas verdades e também colocar em prática em nossas vidas. Nos abençoe e nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi Jacira, querida esposa, que orou. E agora vamos ouvir uma música. Logo após a música, a mensagem. Esse é o tema de hoje. Voando pelo céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo comigo, pegue sua voz, temei a Deus e vai em glória, o seu juízo chegou. Somos uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração pra restaurar o coração ao único Deus que Deus seja louvado, uma geração especial para pregar um evangelho. Então, o tema dessa noite, queridos,
1000 erros valem mais que uma verdade? Esse é o tema dessa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tá tudo na paz? Tá tudo legal? Tá família? Tá tudo bem? Tudo legal? Tudo em paz? Bom, e estamos juntos para mais uma vez ouvir, ministrar a palavra do Senhor, a palavra de suprema autoridade. Que Deus te abençoe e guarde você, e que praga nenhum animal chegue na tua tenda, chegue na sua casa, tá bom? Ok, queridos, vamos considerar algumas coisas. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Apocalipse 12, deixe ele em Apocalipse 12, nós vamos ler Apocalipse 12, verso 1, e Apocalipse 17, alguns versos do 17, mas segure aí, que nós vamos ler daqui a pouquinho esses capítulos, esses versos aí, certo? Daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí, vamos lá. O livro do Apocalipse, ele descreve dois sistemas religiosos. Como nós vimos ontem, que eu ia falar para vocês, ele descreve dois sistemas religiosos e nos mostra a necessidade de fazer uma escolha. Eu e você precisamos fazer uma escolha, né? Raramente ele não deixa uma alternativa intermediária. O livro contém um forte apelo para todas as pessoas nos últimos dias da história da Terra, né? Faz um grande apelo, um grande chamado para o momento final que nós estamos vivendo. É um chamado urgente ao compromisso e esse apelo está resumido no simbolismo das duas mulheres de Apocalipse. Ele nos revela que uma verdade vale mais que 1000 erros. Anote aí. O livro do Apocalipse nos revela que uma verdade vale mais do que 1000 erros. Ok? Vale mais, com certeza. Eu gostaria agora de que você pegasse a sua Bíblia em Apocalipse 12, por gentileza. Pegue sua Bíblia aí, o celular, o aplicativo aí, a sua Bíblia tradicional. Apocalipse capítulo 12, por gentileza. Vamos trocar em miúdos algumas coisas aqui, vamos verificar sobre isso aqui. Vamos fazer a leitura e passo após passo, a dinâmica do nosso tema. Você vai anotando algumas coisas e a partir da dinâmica do tema você vai entendendo os símbolos, que o Apocalipse ele é cheio de símbolo, né? Mas aí ele vai se interpretando a si mesmo, passo após passo, vez após vez. Vamos ver? Apocalipse 12, versículo 1 vai dizendo o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Certo? Esse símbolo aqui, quando você lê aqui, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Mulher, em profecia, significa igreja, né? E o sol, na Bíblia, o sol da justiça é Jesus Cristo. A lua também é símbolo de Jesus na seguinte forma, porque a luz da lua ela vem do sol. Entenda o seguinte, aqui quando ele fala o sol é Jesus Cristo e a lua também é Jesus. Eu vou explicar por quê. E ele fala uma coroa de 12 estrelas na cabeça, uma coroa, símbolo de vitória, e as 12 estrelas, mensageiros, discípulos, apóstolos, ok? Anjos, mensageiros. Então, esse sinal significa o seguinte, anote aí, o sinal agora interpretando tudo. Eu vi uma igreja revestida de Jesus, né? E a estrela debaixo dos pés significa que a igreja de Deus ela é fundada desde o Antigo Testamento, porque como a luz da lua, ou melhor, a luz do sol vem da lua, no antigo, no passado, aquele sacrifício de cordeiro que simbolizava o Cristo. Então, a igreja de Cristo ela foi fundada desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento. Não é alguém que chega agora, estou fundando aqui a igreja tal, a igreja de Deus. Não, a igreja de Deus é desde o Antigo Testamento e vem passando de geração em geração sobre um remanescente, o resto que sobrou, e vai passando, a verdade de Cristo vai passando de geração em geração. Então temos 6.000 anos aí de história desse mundo, e a verdade veio passando, chegando até o nosso tempo. Então, esse é o sentido.
Apocalipse 12, uma igreja revestida de Jesus Cristo, tanto no corpo inteiro quanto nos pés. O fundamento da igreja é Jesus Cristo, e tem os seus discípulos, seus mensageiros, né? E o símbolo da coroa é símbolo de vitória. Agora eu gostaria de que você lesse comigo, daqui a pouquinho, o 17, certo? Segura um pouquinho no 12, para que você anote tudo. Segura no 12, vamos daqui a pouquinho para o 17, certo? A mulher vestida do sol é descrita em Apocalipse 12, né, como nós lemos. Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva de Jesus, a igreja verdadeira. Em Jeremias 6,2, o profeta menciona a formosa e delicada filha de Sião, né? Em todo o livro do Apocalipse, uma mulher pura simboliza a noiva, simboliza a igreja de Deus, né? Filha de Sião é um termo que descreve o povo de Deus. Aqui Deus compara seu povo a uma mulher bela e pura. Em Efésios 5, 25 a 30, ele compara Jesus a um esposo fiel e sua igreja a noiva. Entende? Apocalipse 12 traz o símbolo surpreendente de uma mulher vestida do sol. Essa mulher é fiel a seu verdadeiro amado, Jesus. Ela não tem nenhuma mancha de corrupção com falsas doutrinas, sendo descrita como a noiva de Cristo, sua igreja na terra. Então, quando ele fala pura, porque ela nunca não se contaminou com as doutrinas falsas de Babilônia, né? Que nós vimos nas 3 mensagens urgentes. Nós vimos, mensagem 1, 2 e 3 aí, nós vimos nos dias que se passaram aí. Ao longo dos séculos, Satanás tem perseguido e tentado destruir o povo de Deus. Apocalipse 12, 17 descreve seus ferozes ataques, identifica o povo de Deus como o que resiste aos violentos ataques do maligno. Virou-se o dragão, que é Satanás. Eu te falei que dragão na profecia é Satanás. Virou-se contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar contra o restante da sua descendência, que é o povo de Deus. O restante da descendência é o povo de Deus. Quem é esse povo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, têm a fé de Jesus, a palavra segura dos profetas, certo? A noiva de Cristo, que é a igreja dele, ela é obediente a ele em todas as gerações, como eu falei, passando de geração em geração até chegar ao nosso tempo. Sua afeição é toda para ele. Essa igreja lhe é fiel, seu amor e lealdade são oferecidos unicamente a Cristo, e tem um retrato glorioso dos seus seguidores, os seguidores de Cristo, ok? Agora sim, eu gostaria que você lesse aí comigo Apocalipse 17. Pega sua Bíblia aí novamente e vamos ao Apocalipse 17. Passa algumas páginas aí, 2 páginas ou 3. Você vai encontrar o Apocalipse 17 logo aí na frente. Apocalipse 17. E Apocalipse 17, a partir do versículo 1, vai dizendo o seguinte: veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta de escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome em mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E aí o versículo 9 diz: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Até aqui está bom, certo? Você lembra que nós vimos a mensagem do segundo anjo, que é a mensagem 22. Você lembra que
o anjo ele vai com grande voz proclamando: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho da sua prostituição. Eu expliquei para você que o vinho são as doutrinas estranhas. Você vê que a mulher faz relação, quando você lê o verso, né, que ela embriaga todo mundo, inclusive os reis, como eu falei antes. Mas vamos lá, passo após passo, na dinâmica do tema, a gente vai pegando os sinais. Mas lembrando, só para frisar, a mulher vestida do sol, mulher pura, é a igreja de Deus. E a mulher prostituta é a igreja que Satanás usa para justamente levar as doutrinas estranhas, os ensinamentos que não têm a assinatura da Bíblia para outras pessoas da terra, inclusive os reis, os governantes. Em Apocalipse 17 surge então outra mulher. Ela está montada no animal escarlate, né? No animal. Lembrando que besta é um animal. Besta significa poder, rei ou reino, dependendo da interpretação ali, da leitura do texto, que eu falei para vocês também antes. A Bíblia chama essa mulher de a grande meretriz. A grande meretriz. Aqui, o apóstolo João nos fornece um retrato explícito de um sistema religioso apostatado. Um sistema religioso que se afastou da verdade. Tinha a verdade, mas se afastou da verdade. Por isso que é um sistema religioso apostatado. Neste capítulo, estaremos, nessa mensagem dessa noite, nós vamos estudar alguns detalhes da grande meretriz que está montada no animal, uma besta escarlate. Vamos considerar agora a questão da apostasia. Ela se afastou, ela desviou-se da verdade. Vamos considerar essa questão agora. Como nós lemos, Apocalipse 17, 1 e 2, nos apresenta essa misteriosa mulher. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com o qual se prostituíram, anote isso aí, com o qual se prostituíram os reis da terra com suas doutrinas, e com o vinho de sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Essa meretriz abandonou aquele que amava. Quem foi que ela abandonou? Jesus. A igreja abandonou Jesus. Essa grande meretriz aí. A Bíblia diz que ela se acha sentada sobre muitas águas, né? O verso 1 vai dizendo isso. E Apocalipse 17:15, a Bíblia, como eu falei para você, ela interpreta-se a si mesma. Apocalipse 17:15 diz que a interpretação de que ela está sentada sobre muitas águas. As águas que viste, Apocalipse 17:15, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Entendeu? Então, na profecia, quando você vê falando de muitas águas, águas na profecia significa multidões, nações, povos, língua, tribo, povo, entendeu? Então, o sistema da igreja caída, a meretriz, domina muitos povos. As doutrinas estranhas da grande meretriz, da igreja apóstata, ela domina muitos povos, ela chegou a muitos povos. A Bíblia também diz que os reis da terra, no verso 2, se prostituíram com a meretriz. O que é prostituição? No caso da profecia, é uma união ilícita no sistema da igreja caída. A igreja está unida ao Estado. Entende? Unida ao Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida a Jesus Cristo. Você viu? Vi uma mulher vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés. Então ela está toda revestida a Jesus Cristo e seu fundamento é Jesus. Mas no sistema da igreja caída, ela está com a procura dos reis, dos líderes políticos, em busca de poder terreno. Entende? A igreja caída está em busca de poder terreno. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente, ela tem de procurar poder em uma fonte secular, em uma fonte do mundo, em uma fonte passageira. Ela procura o poder nos reis da terra,
ou nas autoridades do Estado. Certo? A Bíblia ainda diz o seguinte: com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. O verso 2 fala isso. A igreja caída, a mulher que está vestida de púrpura escarlata e montada no animal escarlate, obtém seu poder do Estado, mas ela também influencia o Estado para que este apoie suas falsidades. Então, ela se apoia no Estado e o Estado também se apoia nela. É uma, faca ali de dois gumes ali, um apoiando o outro, entende? Milhões bebem do vinho da Babilônia e seus enganos. Assim, descreve a Bíblia em Apocalipse 17:3. E ele vai dizendo: transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A grande meretriz e Apocalipse 17 representam um falso sistema religioso, mas lembre-se, na Bíblia um animal, como eu falei para vocês, um animal representa um rei ou um reinado, poder, rei ou reino. Portanto, é a mulher que está por trás do poder do Estado. A igreja está por trás do Estado, por trás do poder do Estado. Quer um exemplo? Talvez você fique confuso, mas quer um exemplo? No passado, Jesus ele foi condenado para morrer, não foi? Os judeus, simbolizando a igreja, os judeus, eles levaram Jesus para ser morto, mas ele não tinha o poder de mandar matá-lo. Então ele pediu a quem o apoio? Lembra-se? Pediu ao Estado. O Estado era representado por quem? Pôncio Pilatos. E quem era ali? Roma. Roma dominava ali. Entendeu? Roma pagã. Ela dominava no período de Jesus Cristo. E aí, os judeus, como igreja, não podia mandar dar sentença de morte, mas juntou seu Estado e foi lá. Então, por trás do Estado estava ali a igreja, que eram os judeus ali, e foi lá, e Pilatos deu a sentença a Cristo, mas quem estava por trás foi a igreja, os judeus ali no caso, entendeu? Só para você ter uma ideia. Troquei aqui para causa do barulhinho. Ela obtém o poder do Estado, a igreja, a mulher prostituta, mas também exerce poder sobre ele, como eu falei, mão dupla ali, uma mão lava a outra. Que claro, símbolo de união ilícita entre igreja e Estado, A mulher representa a igreja apostatada e a besta é um símbolo do Estado ou dos poderes políticos. Em outro momento, nós não podemos fazer isso agora, mas em outro momento talvez a gente estude as duas bestas do Apocalipse. Apocalipse 13 apresenta duas bestas, ou seja, 2 poderes. E aí são poderes políticos e religiosos, ok? Quando uma nação volta as costas aos princípios do reino de Deus, passa a se assemelhar a um animal ou besta. Entende? Ao poder que se afastou. Quando a igreja deixa aquele que a ama verdadeiramente para se aproximar do Estado, a fim de obter poder e apoio, ela compromete princípios bíblicos e se torna a meretriz. Que ela comprometeu os princípios da Bíblia e misturou. Então, quando ela se mistura, ela não consegue avançar na pureza das doutrinas bíblicas. O texto bíblico acrescenta: achava-se a mulher, lembrando que ela é uma grande meretriz da igreja caída, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, e com a imundícia da sua prostituição. Percebeu? Apocalipse 17:4 descreve esse quadro. Em outras palavras, então, na mão desse sistema religioso, dessa igreja caída, cujas cores são púrpura e escarlate, um vermelho bem forte, está uma taça de vinho, e o mundo todo bebe e fica confundido pelas suas falsas doutrinas. Então, por isso que é preciso conhecer, para que você, mesmo sem perceber, não beba do vinho da Babilônia, da prostituição, do engano, entende?
Porque o cálice dela está repleto de doutrinas falsas. E às vezes você, sem perceber, está bebendo das doutrinas falsas. Então, cuidado, fique atento. Por isso que você deve buscar o conhecimento na palavra de Deus, a palavra de suprema autoridade, para que você não seja enganado. Entende? Vamos ver agora onde fica a sede, onde fica estabelecido o local desse sistema religioso apóstolo. Vamos ver agora onde é que está, qual a área geográfica que está esse sistema religioso que se afastou da verdade. Vamos ver agora. O Apocalipse 17:9 nos dá essa informação. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Percebeu? A Bíblia vai dizendo que a mulher está assentada sobre 7 montes, 7 colinas. E aí nós precisamos verificar qual é essa questão, o que é que ela está dizendo. A mulher representa um sistema de tradições e erros humanos, em vez de verdade bíblica. Suas cores são púrpura e escarlate, e ela está localizada em uma cidade com 7 montanhas. Então, a mulher prostituta, ela está localizada, a igreja caída, está localizada numa cidade onde tem 7 montanhas, ok? 7 montanhas tem nessa cidade. Existe alguma cidade na Europa que seja a capital de um poder político religioso que por séculos tem influenciado líderes políticos na Europa? Tem? Esteja edificada sobre 7 montanhas? As principais cores das vestes de seus líderes sejam púrpura e escarlate? Existe apenas uma cidade do mundo que combina com essas descrições, com essa descrição, com essas características. Somente uma cidade no mundo. Somente uma, queridos. Não existe 2 nem 3, mas somente uma. E essa cidade é Roma. Somente Roma, certo? É a cidade que tem 7 montanhas, 7 colinas, 7 montes. Então você já pega aí que a área geográfica que essa mulher ou essa igreja caída está estabelecida em Roma. A cidade que tem 7 colinas, 7 montes, 7 montanhas. Ok? Então, você já começa aí a perceber a questão do desenho aí sobre esse tema dessa noite, ok? Então, a cidade que ela está estabelecida, a igreja caída, é Roma. Percebeu? Então, vamos lá. Tem um nome na testa aí da igreja caída, na mulher prostituta, a igreja caída. Na sua fronte, conforme Apocalipse 17:5, você está com sua Bíblia aberta aí, você vai confirmando. Na sua fronte está escrito o nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Está escrito. Essa é a ideia aí que a Bíblia apresenta. Essa igreja mãe tem várias filhas, as quais têm conservado muitos de seus falsos ensinos e doutrinas não bíblicas. Ontem eu dei um toque para você, que várias igrejas, têm seguido a mãe em 2 pontos: a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Esses 2 pontos são aí vitais: guarda do domingo e imortalidade da alma. E elas estão juntas nessa questão aí. Entende? Então vamos juntos. Uma das razões pelas quais você está lendo ou ouvindo essa mensagem é o desejo que você tem de conhecer a verdade de Deus para a sua vida. Você está aqui para perder seu tempo, Não é isso. Você está aqui porque você quer conhecer. E você tem o desejo de entender melhor as profecias do Apocalipse. E no fundo do coração você deseja conhecer a verdade da palavra de Deus para que você possa seguir. Entende? Esse é o sentido que você está aqui acompanhando essa série. Por isso vamos examinar mais de perto no que a Bíblia diz em Apocalipse 15:5, Apocalipse 17:5.
Na fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Agora você, se você puder resolver o mistério da Babilônia a Grande, poderá encontrar o significado do simbolismo de Apocalipse 17. Esse que nós vamos tentar colocar aqui para você e para mim. O que a Bíblia quer dizer com o mistério e com a Babilônia Grande? Vamos lá. No primeiro século, Babilônia, literal, o poderoso império que dominou o Oriente Médio, já tinha sido destruída. Depois que os exércitos persas comandados por Ciro atacaram e derrotaram Belsazar, estava como rei na época, Daniel 5 descreve isso para você. A Babilônia nunca mais chegou a ser proeminente, nunca mais chegou a ser reconstruída. Tem uma profecia dizendo que ela nunca mais ia se levantar. A Babilônia nunca mais ia cair, não ia se levantar mais. Portanto, essa passagem do Apocalipse não pode estar falando sobre Babilônia literal, que já tinha sido destruída havia mais de 500 anos, na época em que João escreveu o livro do Apocalipse. Apocalipse 17 está falando sobre a Babilônia espiritual, um sistema religioso apóstata que se apartaria dos puros ensinamentos da palavra de Deus e reintroduziria no cristianismo muitos dos seus ensinamentos da Babilônia, do Antigo Testamento. Isso pode parecer incrível, mas é verdade. Entende? É verdade. Às vezes a verdade ela soa como estranha, e às vezes nós aceitamos mais a ficção do que a verdade. Entende? Mas vamos lá. Essa profecia está falando sobre o abandono da fé embasada nas Escrituras. Doutrinas falsas se infiltrariam na igreja por meio desse falso sistema religioso chamado Babilônia. Quando a igreja deixa aquele que ama verdadeiramente para se aproximar do Estado, repetindo para você, a fim de obter poder e apoio, ela compromete os princípios bíblicos e se torna uma meretriz, se prostituir, porque está envolvendo com as doutrinas que não têm a assinatura de Deus. Voltando ao livro do Gênesis, o livro das origens, a resposta está no princípio. Podemos vislumbrar alguns detalhes de Babilônia do Antigo Testamento para então entender porque Deus em Apocalipse chamou a meretriz de mistério e de Babilônia a Grande. Se você entender o mistério da Babilônia a Grande, poderá entender de onde Deus está nos chamando e para onde Ele está nos conduzindo. Entende? No Antigo Testamento, logo após o dilúvio, houve um grupo de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. E esse grupo construiu a torre que ficou conhecida como Torre de Babel. Você pode ver a narrativa em Gênesis 11 ali, você vai pegando Gênesis 11 ali, você vai vendo a narrativa. Mas qual era a ideia deles? Eles tinham na mente deles que eles iriam construir uma torre tão alta, essa torre iria ultrapassar as nuvens, de tão alta, sofisticada, tremenda, e quando Deus enviasse chuva sobre a terra, não ia atacá-los mais, eles iam se sobrepor à chuva que Deus mandasse. Por isso que eles quiseram construir a Babilônia. Só que Deus ele prometeu que não iria mais destruir o mundo com chuva, mas eles resolveram desafiar Deus e construir a Torre de Babel. É uma arrogância. Babel é salvação por obras. É uma força humana ali nessa ideia de Babilônia, uma força humana muito forte em desafio a Deus. Só que no auge da construção deles, Deus vai lá e confunde as línguas. Na medida que as línguas foram confundidas, quando pedia o material, um pedia o material, subia outro, e aí acabou que eles desistiram de construir, porque não tinha sentido mais construir. O livro de Daniel, ele tem forte correspondência com o livro de Apocalipse.
Por isso que é bom você estudar Daniel e Apocalipse. Tem livros que dão o apoio ali para você entender profundamente os livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Ao escrever a atitude fundamental da filosofia babilônica, o profeta registra a arrogância do rei com essas palavras. Apocalipse capítulo 4 diz a arrogância do rei, na época era o Nabucodonosor. Olha só o que ele diz. Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Entende aí a força humana, eu, para a minha glória, para a minha exaltação, para o meu ego, para mostrar a todos que eu fiz. Apocalipse 4, ou melhor, Daniel 4,30 descreve isso aí. Força humana, Babilônia. Então vamos perceber então o significado. Babilônia é um sistema feito por homens. A Babilônia espiritual representa uma religião baseada em ensinamentos humanos, estabelecida sobre ideias humanas e apoiada por tradições humanas. A Babilônia espiritual, tudo dela é com força humana, doutrina humana. Ela tem sua própria doutrina, sabendo que a doutrina é da Bíblia, não é de igreja, mas a grande meretriz tem as suas próprias doutrinas, entende? Existe uma forma de religião feita por homens que é construída por brilhantes líderes religiosos humanos e que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu. O próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas da sepultura ou da morte não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Há dois sistemas religiosos, um feito por homens e outro feito por Deus. Em todo o mundo, querido, só existem duas igrejas. A igreja de Apocalipse 12, que é a igreja de Deus, e a igreja do Apocalipse 17 e suas filhas, certo? E Apocalipse 17, a igreja do capítulo 17, ela é uma igreja prostituta, ela é guiada por Satanás, ok? O pastor Mark Finley, ele conta que tem conversado com pessoas que dizem crer que todas as religiões são feitas por homens. Por isso eu não quero nada com igrejas organizadas. Uma pessoa disse ao pastor. Esse pensamento contradiz claramente a afirmação de Jesus. Ele é quem edifica a sua igreja. O próprio Jesus é seu alicerce sólido. Ela está edificada sobre a verdade da palavra de Deus e é guiada pela autoridade das Escrituras. A Babilônia, ao contrário, é um sistema religioso feito por homens. A igreja de Jesus, ela é edificada em Cristo. Ela é edificada em Jesus Cristo. Colossenses 1,18 diz que Ele é a cabeça do corpo da igreja. Tremendo, hein? Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é a única cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da igreja. Não tem outro, só Jesus. Ele detém a primazia. Ele é a cabeça da igreja. Certa vez alguém afirmou, afirmação legal: a verdadeira igreja de Deus é a única organização que, de tão grande, seu corpo fica na terra, mas a sua cabeça no céu. Olha aí, tremendo, hein? Espetacular. Líder humano ou cabeça divina? O que é que você vai... Que decisão você vai querer tomar? Líder humano ou a cabeça divina? Vamos ver. O rei Nabucodonosor se sentava no seu trono real no templo e ele falava como um Deus. Letra minúscula. Suas ordens eram aceitas como a voz de um Deus, Nabucodonosor. E ai de quem não obedecesse o Nabucodonosor. Nos últimos dias, novamente, se levantou um sistema combinado de igreja e estado chamado Babilônia. A Babilônia espiritual, o qual teria um líder afirmando falar como Deus. A Babilônia histórica, o Nabucodonosor era como um Deus. A Babilônia espiritual tem um líder afirmando falar como Deus.
Haveria alguém cuja palavra seria declarada como a própria palavra de Deus? Haveria alguém? Expondo esse poder, o apóstolo Paulo acrescenta as seguintes palavras: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Você pode notar aí a passagem? 2 Tessalonicenses 2:4. Ok? O líder da Babilônia espiritual afirmaria que sua palavra tem a autoridade do próprio Deus do céu. Comece a perceber. A primeira característica identificada da Babilônia espiritual é que ela tem uma cabeça terrestre que fala por Deus e em lugar de Deus. Fala por Deus e em lugar de Deus, a Babilônia espiritual. Para conseguirmos entender o impacto de Apocalipse 17:5 e das palavras o mistério da Babilônia, a grande, vamos continuar analisando a Babilônia do Antigo Testamento, para que possamos entender. A Babilônia, ela era o centro da idolatria. A Babilônia histórica, ela era o centro da idolatria. Babilônia era o centro da adoração de imagens. Mas Cristo nos convida a ir diretamente a Deus. Não precisamos de imagens para chegar a Ele. As imagens atrapalham o Espírito Santo em sua tarefa de imprimir em nossa mente as coisas da eternidade. Com frequência, dá-se a elas a veneração e a homenagem que pertence somente a Deus. Só Deus merece a minha e a sua adoração e veneração. Não chegamos a Jesus por meio da imagem de um santo. Jesus é o nosso intercessor. Entendeu? Ele é o nosso sacerdote. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus Cristo, o homem. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele está lá no céu intercedendo por nós. Jesus, nosso Salvador e Redentor, convida-nos a que o adoremos diretamente e não por intermédio de uma imagem esculpida de madeira ou de pedra. A lei contida dos 10 mandamentos deixa claro. Os 10 mandamentos deixam muito claro isso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Êxodo 20, 4 e 5. É um grande mandamento da lei de Deus. É o segundo mandamento. Babilônia histórica, ela usava imagens em abundância em seus cultos de adoração. E muitas dessas imagens foram passadas do paganismo para Roma e de lá para dentro da igreja cristã. Hoje essas imagens são consideradas sagradas. Percebeu? As imagens eram de Babilônia, dos deuses estranhos de Babilônia. A igreja adotou e pegou para si. Muitas delas representam os assim chamados santos, que supostamente intercederiam por nós diante de Deus. Mas a Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e os seres humanos. É Jesus Cristo que intercede por nós. Em nenhum outro há salvação, conforme Atos 4,12. Tragicamente, milhões de cristãos reverenciam essas imagens como objeto de adoração. É um dos enganos de Satanás para obscurecer a mente humana, de modo que não veja a verdade contida na palavra de Deus. Entende? O objetivo é de Satanás desviar os seres humanos do verdadeiro Deus. Babilônia e a imortalidade. A Babilônia também exaltava a imortalidade da alma, né? No Antigo Testamento, Babilônia era o centro dos falsos ensinamentos sobre a morte, propagando a doutrina da imortalidade da alma. Conforme essa ideia, quando alguém morre, existe uma alma imortal que permanece consciente. Mas essa compreensão não vem da Bíblia, não vem do cristianismo, entende? Conforme o livro do Gênesis 2,7, ele diz que nós somos alma vivente, entende?
Deus soprou nas narinas o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos. Então, essa ideia de que morre, fica vagando, vai para o céu, para o inferno, é a ideia babilônica, da Babilônia caída. Aqui está um dos textos mais incríveis da Bíblia, sobre o que pode acontecer quando o povo de Deus se afasta dos claros ensinamentos de sua palavra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me a entrar da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando da Tamuz. Ezequiel 8, 13 e 14. Quem era Tamuz? Quem era Tamuz? Que o profeta Ezequiel escreve. Era o deus da vegetação. Tamuz era o deus da vegetação. Os babilônios acreditavam que quando o inverno escurecia o céu e as noites ficavam muito longas, Tamuz havia morrido. Olha aí o pensamento. Mas haveria ressurreição na primavera. Alguns entre o povo de Deus aceitariam essa ideia falsa vinda diretamente do paganismo. Daí o relato de Ezequiel descrevendo que eles estavam adorando Tamuz, ou seja, estavam adorando o morto, e é abominação ao Senhor. Consultar os mortos é abominável ao Senhor, porque os mortos não sabem coisa nenhuma, entende? Essa falsa ideia de que os mortos seguem vivendo em outro lugar e que a alma é imortal se integrou à igreja do Antigo Testamento, vindo diretamente do paganismo. A verdade que a Bíblia tem a dizer sobre o morto é a seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa sobre a sua memória. Ele não terá recompensa sobre a sua memória e jaz o esquecimento. Eclesiastes 9:5. Anote aí e confira. Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Sabem coisa nenhuma. Essa doutrina, a imortalidade da alma, pode ser rastreada pelos lamacentos canais de um cristianismo corrompido, de um judaísmo pervertido, de uma filosofia pagã e uma idolatria supersticiosa, até chegar ao grande instigador de ofensas no jardim do Éden. Os protestantes a tomaram emprestadas dos católicos, os católicos dos fariseus, os fariseus dos pagãos, e os pagãos da velha serpente, a primeira a pregar a doutrina em meio aos encantadores camachões daquele paraíso, para os ouvintes bastante desejosos de escutar com muita atenção a nova e fascinante teologia: é certo que não morrereis. Então Deus disse: se desobedecer, morre. A serpente, ou melhor, Satanás, tomando a serpente como médium, ele disse: não, podem comer que vocês não vão morrer. Entendeu agora? Deus falou: se desobedecer, morre. Ou seja, comendo o fruto, eles estavam desobedecendo. Deus disse: não coma, não desobedeça. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer. A serpente enganou Adão e Eva e disse: olha, se vocês comerem, não, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Foi mentira ou foi verdade? Cadê Adão e Eva? Estão vivos até hoje? Não. Morreram e o ser humano continuou morrendo. Essa é uma verdade inegável. O que Satanás disse a Eva no jardim do Éden? É certo que não morrereis. O que ele estava dizendo era: Eva, você vai ser imortal. Lei do engano, mentira, engano, mentiroso. A ideia da imortalidade da alma, da adoração dos mortos e de curvar-se perante imagens que supostamente representam mortos, da mesma forma que abriu o caminho para a doutrina dos santos, que supostamente estariam pairando em torno de nós, desejosos de se comunicar conosco. A ideia da imortalidade da alma diminui em grande medida a doutrina da segunda vinda de Cristo.
A Bíblia declara mais de 2.500 vezes que Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai, com certeza. Ela corrói o próprio coração da igreja, essa doutrina da imortalidade da alma. Se você crê na imortalidade da alma, você acredita que quando morrer, imediatamente vai para o céu. Pense comigo. Por que Jesus iria voltar então? Se todo mundo já está no céu, os destinos já estão resolvidos, para que Jesus vai voltar? Para quê? Entende? Porque a doutrina da imortalidade da alma é uma armadilha, uma mentirada de Satanás. Esse ensinamento falso aniquila a segunda vinda de Cristo, lança uma nuvem escura sobre a segunda vinda de Cristo. Essa falsa ideia que a alma é imortal se integrou à igreja do Antigo Testamento, vindo diretamente do paganismo. Imortalidade da alma vem do paganismo. Aqueles que não creem no Deus verdadeiro, Deus, Criador dos céus e da terra. Deus pretendia que em todas as épocas a igreja desejasse pela segunda vinda de Cristo. De acordo com a Bíblia, nossos queridos descansam até a volta de Jesus. Com eles, nós seremos arrebatados para encontrar nos ares. Entende? Então, o Tessalonicenses 4:16, ele fala sobre isso. Que Jesus Cristo vem e aqueles que morreram em Cristo, desde Adão até o último que morre em Cristo, vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos, que aceitaram a Cristo, serão transformados no abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, rapidamente, serão transformados. Essa é a verdade, esse é o sentido. Por que será que tantas igrejas estão espiritualmente mortas hoje? Por que será? É porque elas perderam a noção de urgência da segunda vinda de Cristo e deixaram de lado a paixão pela volta de Jesus. Deixaram de lado. Devemos ser gratos a Deus porque a Bíblia nos leva à compreensão de que Jesus Cristo em breve virá. Breve Jesus voltará, com certeza. Nosso coração pode pulsar com a fervorosa antecipação de que nossos queridos que morreram esperando pela segunda volta de nosso Senhor Jesus Cristo serão ressuscitados para encontrar com Cristo nos ares. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém, o Espírito Santo está falando para alguém que perdeu um familiar, perdeu um ente querido. Muitas pessoas estão morrendo devido à pandemia do coronavírus. Talvez, infelizmente, você perdeu um amigo, perdeu alguém. Mas, queridos, a segunda vinda de Cristo nos garante que os que descansam no Senhor, quando Ele voltar, vão ressuscitar, ressurgirão. Então, é maravilhoso que eu e você entregamos a nossa vida a Cristo, porque se a morte aqui nos assaltar, quando Ele voltar, Ele vai nos ressuscitar para sempre e vivemos para sempre do seu lado. Entregue sua vida a Jesus. Faça isso agora. Aproveite esse momento e faça isso. Não perca mais tempo. Faça essa entrega agora. Babilônia, ela era também o centro da adoração ao sol. Entende? Adoração, culto ao sol. Se destacavam muito no Egito, na Síria, na Pérsia e certamente em Babilônia. Em seu livro The Worship of the Nature, o culto à natureza, James Fraser faz a seguinte observação: na antiga Babilônia, o sol era adorado desde a mais remota antiguidade. Então na Babilônia tinha um culto ao Deus Sol. O culto babilônico ao sol realmente causou impacto no povo de Deus. Ezequiel, contemporâneo de Daniel, escreveu a respeito da influência dessa prática sobre alguns adoradores da Judéia. Ele falou sobre isso. Ezequiel 8,16 diz o seguinte: uma visão profética que ele teve, ele observou, e diz o seguinte: estavam entrando no templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virado para o oriente. Olha aí, o profeta descreveu esse momento. Aqui está um fascinante fragmento de história que ajuda a entender a origem da adoração do domingo. Apocalipse 17 é uma advertência em relação às falsidades que seriam infiltradas na igreja cristã.
Em cada geração, Satanás tem tentado exaltar a criação acima do Criador. Entenda isso. Isso é importante. Satanás, ele tenta exaltar a criação acima do Criador. Ele é enganador mestre. Sua intenção é que as pessoas adorem os objetos da criação em lugar daquele que criou os objetos. Ele tem tentado falsificar a verdade das Escrituras com seus enganos. Como já descobrimos, alguns judeus aceitaram a ideia babilônica de que a alma era imortal e passaram a orar a Tammuz, o deus ali da natureza, da vegetação. Mas eles estavam fazendo algo mais no ato de dentro da casa do Senhor. O que seria? Ali, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor adoravam o sol, virados para o oriente. Naturalmente, essa era uma prática pagã que vinha diretamente da Babilônia, queridos. Eles estavam copiando. Em Apocalipse 17, João descreve um tempo, a semelhança do que ocorre em Jerusalém, quando os princípios de Babilônia, incluindo a adoração do sol, resvalaram para dentro da igreja cristã, queridos. Olha aí. Em seu livro, The Two Babylons, as duas Babilônias, Alexander Slope nos ajuda a entender o que aconteceu nos primeiros séculos da igreja. A fim de conciliar os pagãos com o cristianismo nominal, Roma, buscando sua política costumeira, tomou medidas para conseguir que os festivais cristãos e pagãos do domingo se unissem. E não foi algo difícil em termos gerais fazer com que paganismo e cristianismo, agora totalmente mergulhados em idolatria, apertassem as mãos, não somente nisso, como em muitas outras coisas. E foi justamente assim que o cristianismo e o paganismo apertaram as mãos um do outro. O domingo se tornou um veículo para unir essas duas religiões. Em essência, Apocalipse 17 é uma advertência em relação às falsidades que seriam infiltradas na igreja cristã. É um apelo do próprio Jesus para estarmos em guarda, de modo que a pureza da fé cristã não seja comprometida. Ele está chamando eu e você para esse compromisso. Babilônia é um sistema religioso fundamentado na ideia do mérito humano para a salvação por obras. O que nós podemos fazer, em vez do que Cristo já fez, imagens em adoração como representação do divino, ensinamentos falsos sobre a morte e a instituição do domingo no lugar do sábado bíblico. As coisas vêm acontecendo aí. Observe esta notável declaração de Edward Winscox, autor de The Baptist Manual, o Manual Batista. Em 1893, ele se dirigiu a um grupo de centenas de pastores batistas e os deixou chocados ao explicar como o domingo tornou-se aceito na igreja cristã. É uma pena que o domingo venha rotulado com a marca do paganismo, adotado e sancionado pela apostasia papal e deixado ao protestantismo como um legado sagrado. Ele está dizendo que é uma pena que a adoração realizada no domingo esteja contaminada de paganismo, sendo adotada pelo catolicismo e oferecida como um legado sagrado para o protestantismo apostatado. O profeta Ezequiel vai dizendo, é uma pena também, pois Deus nos deu o sábado como sinal, como nós vimos ontem. Também, Ezequiel 20:12, lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12 e também 20:20. De fato, práticas pagãs têm se introduzido na igreja cristã ao longo da história. Ensinamentos originados em Babilônia antiga têm influenciado a maioria das igrejas cristãs. Quando as igrejas protestantes se manifestaram contra algumas práticas, elas não protestaram o suficiente. Elas saíram da igreja mãe de Roma, mas não foram suficientemente longe. Entende? Deus levantou grandes homens e mulheres de fé, mas infelizmente eles retiveram alguns erros da igreja mãe: a imortalidade da alma
e a adoração do domingo são apenas dois exemplos das falsidades que o grande enganador tem levantado as multidões a aceitar. Muita gente aceita isso, é multidão. Muitas pessoas, nação, tribo, língua, por redor do mundo. A boa notícia, porém, é que Deus tem milhões de homens e mulheres sinceros que o amam e desejam conhecer sua verdade. Você que está acompanhando essa série é um sincero desse que quer conhecer a verdade. Ao estudarem a palavra de Deus e aprenderem novas verdades, seu coração corresponde ao apelo sagrado. Tudo o que querem é aquilo que Deus quer. Eles ficam surpresos por não verem mais líderes religiosos ensinando a plenitude da verdade de Deus, vinda de sua poderosa palavra. No dia de Ezequiel, queridos, quando o erro ganhou o território entre o povo de Deus, o profeta escreveu esta revelação do Senhor: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, ou melhor, o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles, diz o Senhor. Ezequiel, anote aí, 22, 26. Se o profeta Ezequiel estivesse vivo hoje, é provável que escrevesse a mesma coisa, devido à apostasia nos últimos dias. O apóstolo João ecoa esses mesmos pensamentos em Apocalipse 17 e 18. Ele faz um apelo urgente às pessoas sinceras da Babilônia. Tem gente sincera em todo que é lugar. É um convite àqueles que fazem parte das igrejas, que ensinam o contrário dos ensinamentos bíblicos, para sair desse meio. Ele faz um chamado. O convite do apóstolo é muito atual diante de tantas religiões em que o erro e a verdade se misturam, formando um sistema eclesiástico caído, chamado Babilônia, a mãe das meretrizes. É a grande confusão. Eu gosto muito do que escreveu o autor protestante George Eliot em seu livro The Abraham Sabbath, o sábado permanente. Ele comenta sobre Daniel 7 e a tentativa humana de mudar a lei de Deus. O que está propondo? Rasurar um código nascido no céu, expurgar um artigo do testamento registrado do Eterno. Serão as tábuas eternas de sua lei desfiguradas pela mão da criatura? Acho que essa é uma boa pergunta, não é verdade? As tábuas eternas da lei de Deus, que dizem: não farás para ti imagem de escultura, serão desfiguradas pela mão humana? O que se está propondo? Serão as tábuas eternas da lei de Deus que dizem: lembra-se do dia de sábado, desfiguradas pela mão da criatura? Na realidade, nenhuma organização religiosa terrestre tem autoridade para deturpar a palavra de Deus ou mudar a sua lei. Nenhuma. Ninguém tem autoridade de tirar nem colocar. Deus está chamando um povo no tempo do fim para voltar à fidelidade da sua palavra. Jesus nos santifica na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. A verdade de Deus, a palavra do Senhor, não a opinião nem a tradição humana, é o que deve guiar o povo de Deus nesta hora crítica da história. O que deve guiar o povo de Deus é a palavra. O apelo divino é dirigido a um grupo de pessoas que vai diretamente a Jesus, sem, para isso, usar imagem, sem vida como intermediário. Ele está buscando um grupo de pessoas cujo coração deseja ardentemente pelo Cristo que já veio uma vez e que virá pela segunda vez. Queridos, o Senhor, Ele faz um apelo para você e para mim. Ele faz um apelo para que saiam da Babilônia e venham em obediência à lei de Deus. O pecado, ele consiste em transgressão da lei. Quem transgride a lei comete pecado. 1 João 3,4. O apelo do Senhor vem do céu. Vem do céu o apelo do Senhor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 18,4.
Apocalipse 18:4, por favor. Pegue sua Bíblia aí e venha junto comigo. Venha junto comigo em Apocalipse 18:4. Você está no 17 aí, do outro lado. Apocalipse 18:4 é um chamado do céu direto para você. Ele diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participarem dos seus flagelos. Mais uma vez aqui ele fala do anúncio da queda de Babilônia e peça que saiam. Saiam dela, meu povo. Vocês são povo meu, saiam dela para que você não seja destruído. É como um prédio que está na iminência de desmoronar. Quem está dentro, desmoronar em cima de você, você vai morrer. E Deus está chamando: sai dela, que Babilônia vai cair. Sai dela, povo meu. E Jesus é quem chama você. Jesus é quem diga: retirai-vos, é quem diz: retirai-vos dela, povo meu. Jesus está te chamando. Você vai ouvir a voz dele? Você gostaria de aceitar o chamado de Deus? Faça esse momento enquanto você ouve essa música. Faça um momento entre você e Deus. Enquanto você ouve essa música, diga: Senhor, eu quero me entregar e quero seguir-te até o fim. Não vou seguir os ensinamentos da Babilônia, independente de qualquer coisa. Talvez você seja o único da sua casa que está conhecendo essas verdades, que conhece essas verdades, que tem passado muita luta, mas o Senhor é contigo. Enquanto você ouve essa música, o momento é entre você e Deus. Diga para Ele que você quer continuar sendo guiado por Ele e quer seguir essa verdade até o fim, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Senhor,
Deus seja louvado para sempre. A glória. O Senhor vem, queridos. O Senhor vem. Eu e você precisamos estar preparados para esse glorioso momento da volta do Senhor. Você ouviu grandes verdades? Talvez você nunca tinha escutado, não tinha ficado claro para você em alguns momentos, mas hoje você viu aí essas verdades tremendas da palavra de suprema autoridade. E o Senhor está chamando você a fazer um compromisso. Aproveite esse momento e faça um compromisso com Ele, para viver para sempre com Ele. Eu não sei onde você está, não sei qual é a sua luta, a luta que você está passando, mas o Senhor tem uma grande bênção para você. Eu gostaria de orar por você. Enquanto a gente estiver orando, tome a decisão ao lado dele. Quero entregar a sua vida na mão do Senhor. Você aceita o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Você aceita buscar a igreja, se preparar, estudando a Bíblia através do batismo para ter um encontro com Ele? Você tem esse desejo? Então levante sua mão. Amém. Oremos. Querido Deus, Pai nosso, obrigado, Senhor, pelo estudo dessa noite. Estudo ao Pai profundo que nos revelou sobre a grande Babilônia, a grande meretriz. Por favor, Pai, ajuda-nos ao Senhor a seguir os seus ensinamentos e não as doutrinas falsas da grande Babilônia, a grande meretriz. A igreja caída, a igreja falsa. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer parte da sua igreja. Tua palavra diz em João: haverá um só pastor e um só rebanho. Jesus Cristo, nosso pastor, e um só rebanho. Por favor, Senhor, tome em tuas mãos nossos amigos que aí estão. Tome em tuas mãos, ó Pai, por favor, o Edson. Ajuda ele, a Rebeca. Tome em tuas mãos, ó Pai, o Luciano. Ajuda todos eles para o momento que eles estão passando, que o Senhor os ajude. Tome em tuas mãos, ó Pai, a Narayane. Tome em tuas mãos o Hamilton. Tome em tuas mãos, ó Pai, o Sérgio. Tome em tuas mãos, Senhor, a Nalanda. Por favor, ó Pai, ajuda-os. Tome em tuas mãos, mais uma vez, a Iris, a Bianca. Tome em tuas mãos a Jane. Tome em tuas mãos, ó Pai, o Nel. Tome em tuas mãos, ó Pai, a Neide. Por favor, Senhor. Tome em tuas mãos a Fernanda, a Renata. Por favor, ó Pai, tome em tuas mãos a Celinha. Tome em tuas mãos a Cássia. Tome em tuas mãos, ó Pai, o Leandro. Por favor, Senhor, tome em tuas mãos o Ezequiel, o Marlon. Por favor, Senhor, ajuda-os, todos eles, para que avancem cada vez mais na tua presença, no teu poder. Tome em tuas mãos também o Adam, que ele continue sendo um homem de Deus, levando o Evangelho. Por favor, Senhor, rogamos ao Pai para todos eles que estão acompanhando ao vivo, a Ana, a Maria, que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e a misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o rosto e dê para eles a paz, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, o tema de amanhã, impressionante, o tema final. Amanhã é o último tema da série. Aí, como ganhar uma nova vida. Esse é o último tema da nossa série, Esperança para o Mundo em Crise. A nossa série foi objetiva, rápida, certo? Mas em outro momento, quem sabe, a gente avança com outros temas especiais. Mas amanhã é o último tema da nossa série especial, tá bom? Amanhã às 8 da noite eu estarei aguardando a oração para o nosso próximo encontro, tá bom? E até lá não esqueça que ser feliz é viver com esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.
chão